Você consegue imaginar o que é crescer sabendo que seu pai quase te ofereceu em sacrifício? Eu sou Isaac, o filho da promessa, e minha história começou muito antes de eu nascer. Começou com a fé impossível dos meus pais, com a risada incrédula da minha mãe Sara, e com um Deus que transforma o impossível em real. Meu nome significa riso. E sabe por quê? Porque quando Deus prometeu que eu viria ao mundo, minha mãe tinha 90 anos. Ela riu. Riu de descrença, de espanto, de incredulidade. Como uma mulher estéril e idosa poderia gerar vida? Mas Deus, Deus tem um jeito único de nos surpreender. Eu nasci quando tudo parecia perdido. Nasci quando a lógica humana já tinha desistido. Nasci como prova viva de que Deus cumpre o que promete, mesmo quando demoramos a acreditar. E desde o meu primeiro suspiro, carreguei sobre mim o peso de ser o filho da promessa. Você já sentiu esse peso? De ser a resposta de Deus para as orações de alguém? Mas tem algo que poucos falam sobre mim. Algo que marcou minha alma para sempre. Um dia, meu pai Abraão recebeu uma ordem de Deus que parecia contradizer tudo. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e ofereça-o em sacrifício. Aquele foi o dia em que descobri o que é confiar em Deus até quando não entendemos nada. Foi o dia em que subi um monte, carregando a lenha do meu próprio sacrifício. E também foi o dia em que aprendi que Deus nunca nos leva até um lugar sem ter uma provisão preparada. Você já subiu seu monte? Já carregou sua própria cruz sem entender o porquê? Então minha história é para você. Porque Deus estava escrevendo algo muito maior do que eu conseguia enxergar naquele momento. Cresci em tendas, no meio do deserto. Minha infância foi cercada de histórias sobrenaturais. Meu pai me contava como Deus o chamou para deixar tudo e seguir uma voz, uma promessa, um futuro invisível. Ele me contava sobre as estrelas que Deus usou como metáfora para a descendência que viria de nós. Mas enquanto criança, eu não entendia completamente o peso disso tudo. Eu era apenas um menino que brincava entre as cabras e ovelhas, que corria pelo acampamento, que ouvia as orações fervorosas do meu pai ao entardecer. Eu me sentia seguro, amado, especial. Minha mãe Sara me olhava com uma intensidade diferente. Ela me abraçava como quem abraça um milagre. Porque era isso que eu era para ela. Um milagre tardio, uma resposta divina depois de décadas de dor e espera. Cada risada minha era uma confirmação de que Deus não esquece de ninguém. Eu cresci sabendo que era importante. Não por orgulho, mas porque todos ao meu redor me lembravam disso. Isaque, você é a promessa cumprida. Isaque, através de você virão nações. Eu carregava expectativas enormes, sem nem entender completamente o que elas significavam. E então veio aquele dia. Meu pai me acordou cedo. O sol ainda nem tinha nascido direito. Ele disse: "Filho, vamos adorar ao Senhor." Juntamos lenha, preparamos o jumento e saímos. Apenas nós dois e 2 servos. A jornada durou 3 dias. 3 dias de silêncio pesado. 3 dias em que percebi que meu pai carregava algo diferente no olhar. Você já percebeu quando alguém que você ama está carregando um peso que não consegue dividir? Era assim que meu pai estava. Ele me olhava com ternura e, ao mesmo tempo, com uma tristeza profunda que eu não compreendia. No 3º dia, avistamos o Monte Moriá, um lugar que mudaria minha vida para sempre. Meu pai disse aos servos: "Fiquem aqui. Eu e o rapaz iremos adorar e voltaremos." Essa palavra ecoou em mim. Subimos o monte. Eu carregava a lenha, ele carregava o fogo e a faca. E foi então que fiz a pergunta que deve ter rasgado o coração dele: "Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" A resposta dele me arrepia até hoje. "Deus proverá para si o cordeiro, meu filho." Chegamos ao topo do monte. Meu pai começou a construir um altar de pedras. Eu o ajudei, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Ele arrumou a lenha sobre o altar com um cuidado diferente, como se cada movimento fosse uma despedida. E então, ele me olhou nos olhos, e eu vi lágrimas que ele tentava esconder. Vi um homem dilacerado entre o amor pelo filho e a obediência a Deus. Vi fé e sofrimento caminhando juntos. "Isaque, filho," ele começou, e sua voz tremia.
Foi nesse momento que compreendi. Eu era o cordeiro. Eu era o sacrifício. Minha filha, você consegue imaginar o terror que tomou conta de mim? O coração disparado, as pernas fracas, a vontade de correr? Eu era jovem, forte, poderia ter resistido, poderia ter fugido, mas algo maior me segurou ali. Não foi medo do meu pai. Foi algo que eu não consigo explicar com palavras humanas. Foi como se, naquele momento de horror absoluto, uma paz sobrenatural envolvesse meu coração. Como se Deus mesmo estivesse sussurrando: confie, apenas confie. Eu me deitei sobre o altar. Deixei meu pai amarrar minhas mãos. Senti a lenha sob minhas costas. Vi o brilho da faca sendo erguida contra o céu. E fechei meus olhos. Naquele momento, eu morri. Não fisicamente, mas algo em mim morreu. Meu ego, minha vontade própria, meu direito de questionar. Eu me entreguei completamente. Minha vida não era mais minha. Era de Deus. Sempre foi. E foi exatamente nesse ponto de rendição total, nesse lugar de morte e entrega absoluta, que o milagre aconteceu. Abraão! Abraão! Uma voz cortou o silêncio mortal daquele monte. Meu pai parou. A faca congelou no ar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. O ar voltou aos meus pulmões. Meu pai me desamarrou com mãos trêmulas. Nos abraçamos e choramos juntos. Choramos de alívio, de gratidão, de algo que ia muito além das palavras. E então, ouvimos um barulho. Um carneiro, preso pelos chifres num arbusto, bem ali, providenciado por Deus. Meu pai pegou o carneiro e o ofereceu no altar, no meu lugar. E eu entendi algo profundo naquele dia. Deus sempre provê. Sempre. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele tem um carneiro preparado. Naquele monte, naquele dia impossível de esquecer, eu não apenas sobrevivi. Eu encontrei Deus de uma forma que nenhuma história contada, nenhuma oração do meu pai, nenhum testemunho poderia me ensinar. Eu encontrei Deus no lugar da minha morte. Sabe, minha filha, às vezes Deus nos leva até o altar para nos mostrar que Ele é suficiente, para nos ensinar que nossa vida está segura nas mãos dele, mesmo quando tudo grita o contrário. Naquele dia, aprendi que fé não é ausência de medo. Fé é confiar mesmo quando tudo em você grita para fugir. Quando desci daquele monte, eu não era mais o mesmo Isaac. Algo havia mudado em mim. Eu tinha experimentado a provisão sobrenatural de Deus. Tinha visto que Ele não brinca com suas promessas, que Ele não nos testa para nos destruir, mas para nos fortalecer. E Deus falou novamente com o meu pai naquele lugar, renovando as promessas, confirmando o pacto, declarando que através da nossa descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Por quê? Porque houve obediência, porque houve entrega, porque houve fé que foi além do entendimento humano. Meu pai deu um novo nome àquele lugar, Jeová Jiré, o Senhor proverá. E foi exatamente isso que aprendi naquele dia. Não importa qual monte você está subindo, não importa quão impossível pareça a situação, não importa quão pesada seja a lenha que você carrega nas costas, Deus proverá. Ele sempre provê. Você entende o que estou dizendo? Aquele monte não foi apenas sobre um sacrifício, foi sobre revelação. Foi sobre Deus me mostrar, de forma visceral e real, quem Ele é. Um Deus que não exige o que Ele mesmo não está disposto a dar. Séculos depois, eu entendi ainda mais profundamente. Naquele mesmo lugar, no Monte Moriá, seria construído o Templo de Salomão. E perto dali, outro filho carregaria sua própria cruz. Outro Isaque subiria o monte. Mas dessa vez, não haveria carneiro substituto. Jesus, o Cordeiro de Deus, seria o sacrifício final. Eu fui poupado para que você entendesse algo. Deus nunca pediu sacrifícios humanos. Ele estava preparando a humanidade para entender o sacrifício que Ele mesmo faria. Minha história era uma sombra da verdadeira provisão que viria. Naquele dia, no Monte Moriá, Deus não apenas me salvou. Ele profetizou sobre a salvação de todos nós. Ele mostrou que sempre haveria um cordeiro. E esse cordeiro tem nome: Jesus. Foi um encontro com Deus que transcendeu o tempo, que apontou para o futuro, que me ensinou que nossa fé hoje tem raízes profundas nas promessas de ontem,
e flores que desabrocham no amanhã eterno. Depois daquele dia no monte, tudo mudou. Meu relacionamento com Deus deixou de ser algo herdado do meu pai e se tornou algo profundamente meu. Eu não vivia mais da fé de Abraão. Eu tinha minha própria história com o Deus que provê. Passei a ver minha vida com outros olhos. Cada amanhecer era um presente. Cada respiro, uma bênção renovada. Eu tinha morrido naquele altar e renascido pela provisão divina. E isso mudou completamente minha perspectiva sobre tudo. Aprendi a esperar no tempo de Deus. Anos depois, quando chegou o momento de me casar, eu não corri atrás. Eu orei, eu confiei. E Deus trouxe Rebeca de uma forma sobrenatural. Ela veio de longe, guiada pela mão de Deus, para ser minha esposa. Nosso encontro foi orquestrado nos céus antes de acontecer na terra. Quando enfrentei a mesma provação dos meus pais, a esterilidade de Rebeca, eu não entrei em desespero. Eu orei. Orei por 20 anos até que Deus nos deu os gêmeos, Esaú e Jacó. Porque eu sabia que Deus ouve, Deus age, Deus cumpre. Aprendi isso no monte. Minha vida se tornou uma ponte entre gerações. Recebi as promessas do meu pai e as passei para meus filhos. Construí altares, cavei poços, firmei aliança. Mas, acima de tudo, vivi uma vida de adoração ao Deus que me poupou, me chamou e me abençoou. Houve momentos difíceis, claro. Houve fome na terra, conflitos com vizinhos, tensões familiares, mas cada desafio era uma nova oportunidade de ver a provisão de Deus. Cada problema era um novo altar onde eu podia dizer: Jeová Jiré, o Senhor proverá. E Ele sempre provia. Aprendi a ser grato pelas cicatrizes. Sim, o monte me marcou. Mas essas marcas me lembravam todos os dias de que eu estava vivo, não por meu próprio mérito, mas pela misericórdia e pela provisão divina. Cada cicatriz era um testemunho de fidelidade. Você tem cicatrizes, minha filha? Marcas de lutas, de perdas, de momentos em que tudo parecia perdido? Essas cicatrizes são testemunhos, são lembretes de que Deus te trouxe até aqui, de que Ele proveu quando você mais precisou, de que Ele não te abandonou no monte, mas preparou uma saída. Minha transformação não foi instantânea, foi diária. Cada dia eu escolhia confiar. Cada manhã eu renovava minha entrega. Cada noite eu agradecia pela provisão. E assim, passo a passo, oração após oração, eu me tornei o homem que Deus queria que eu fosse. Não o filho perfeito, mas o filho que conheceu o Pai provedor. Não o herói sem medo, mas o homem que aprendeu que a verdadeira coragem é confiar mesmo quando tudo parece impossível. Minha filha, estou te contando essa história hoje porque talvez você esteja no seu próprio monte. Talvez você esteja carregando uma lenha pesada nas costas, subindo uma ladeira que parece não ter fim, enfrentando um sacrifício que parece impossível de suportar. Eu quero que você saiba, Deus vê você. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está preparando a provisão. O carneiro já está preso no arbusto, esperando o momento certo de ser revelado. Você se sente como a promessa esquecida? Como se o tempo passou e Deus não cumpriu o que prometeu? Eu nasci quando minha mãe tinha 90 anos. Deus não estava atrasado. Ele estava no tempo certo. Suas promessas não caducam. Elas amadurecem. Você está enfrentando um teste que parece destruir tudo? Lembre-se, Deus não testa para destruir. Ele testa para revelar, para fortalecer, para mostrar que Ele é suficiente, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Talvez você precise subir seu monte hoje. Talvez precise levar sua situação impossível até o altar e dizer: Deus, eu confio. Mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo quando tudo grita o contrário, eu confio. E quando você fizer isso, quando você se render completamente, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ver a provisão. Você vai experimentar o milagre de Deus que acontece exatamente no momento em que você entrega tudo. Minha história não terminou naquele monte. Ela começou ali, e a sua história também pode recomeçar hoje. No lugar da sua rendição, Deus pode escrever o capítulo mais bonito da sua vida. Se essa história tocou o seu coração, espera só até você ouvir as outras histórias do nosso canal. São testemunhos reais de fé, de transformação espiritual, de pessoas que subiram seus montes
e encontraram um Deus provedor. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir que Deus provê. E deixe nos comentários qual é o monte que você está subindo hoje. Vamos orar juntas. Antes de terminar, eu te desafio. Feche seus olhos agora e entregue nas mãos de Deus aquilo que você tem segurado com tanta força. Aquele medo, aquela dor, aquela situação impossível. Diga a Ele: Senhor, eu confio na Tua provisão. Tu és o meu Jeová Jiré. Deus abençoe você, minha. E lembre-se sempre, onde há entrega, há milagre. Onde há fé, há provisão. Onde há Deus, há esperança. Que a paz do Senhor esteja contigo. Amém.